Muito se fala aí nas redes sociais sobre a aplicação de potência no alto-falante, mas ainda gera dúvida na cabeça de algumas pessoas se é melhor considerar a impedância média do falante ou a impedância dele dentro da caixa. Se você me acompanha aqui na internet, deve saber que tem uma variação da impedância do falante dentro da caixa acústica e eu vou detalhar um pouquinho mais desse assunto aqui nesse vídeo. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, aqui do Projeto Estudo do Áudio, e seja muito bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência e que a gente responde os seguidores aqui do nosso canal. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre abro a caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu acabo respondendo a galera lá, com a grande maioria das perguntas, mas aquela pergunta que eu entendo que precisa de um pouquinho mais de cuidado, mais calma para responder, eu trago aqui para o YouTube, para que você possa ter essa resposta com um pouco mais de clareza. Bem, então vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas, porque a primeira delas vem do Flávio Rude. Qual o ponto de maior diferença entre um alinhamento automotivo e um alinhamento de PA? Flávio, essa pergunta vem bastante gente, pergunta pra gente o tempo todo, principalmente porque eu trabalho nesses dois cenários, né? Tanto no mercado de som automotivo e no mercado do PA. Eu sempre comento que a técnica é basicamente a mesma, tá? A gente tem que, no acerto do sistema, fazer estrutura de ganho, avaliar a aplicação de potência, ver a questão do limiter, mas eu sempre falo que no mercado do PA, a gente tenta buscar uma resposta o mais plano possível, pelo menos a mais coerente, para entregar o melhor resultado possível para o público. Então a gente tem ali um pouquinho de ganho do grave, tende a ter uma resposta um pouquinho mais plana no médio, e aí tem um pouquinho de ganho ali no agudo, basicamente como uma resposta FON, né, que é uma resposta dos nossos ouvidos, para que a gente tente atender o público com a melhor qualidade possível. No mercado de som automotivo é um pouco diferente. Eu te falo que mais de 90% aí do público busca bastante força. É claro que muitos não abrem mão da qualidade, mas é notório que a grande maioria do público do mercado de som automotivo está buscando força. Então, às vezes sacrifica um pouco do subgrave, muitos dos sistemas têm um corte de frequência acima dos 40, 50 Hz, alguns até em 60 Hz, e muitos carros que são focados em campeonatos, competições ou rachas, acaba tendo um ganho bem expressivo ali na região de voz, principalmente se a gente está falando no norte e nordeste do país, aqui do Brasil, que o público gosta bastante dessa alta frequência bem carregada. Quando a gente fala de centro e sul do país, gosta do grave bem carregado, principalmente ali aquele grave entre 80 e 120 Hz. Então, no som automotivo, a gente acaba fazendo um alinhamento que tem sim qualidade, mas ele preza pela força. Então, eu tento chegar no limite de todas as vias. No mercado do PA, não, a gente tem um pouquinho de cuidado para garantir a melhor musicalidade possível. Uma pergunta que eu achei bem interessante, eu separei ela aqui para responder para vocês, veio do Rafa SJ15, que ele pergunta: por que os amps AB sumiram do mercado? Bem, antes de mais nada, para responder o Rafa, eu gostaria de falar que os amplificadores, além de potência, que a grande maioria das pessoas conhece, né, e a impedância mínima, que é assim que basicamente as pessoas compram o amplificador, é interessante que você saiba que o amplificador tem vários outros recursos que você pode ter ali nele, como crossover, equalizador, que eu basicamente não vejo por que ter, afinal de contas hoje em dia está muito prático de você ter um processador de áudio, mas tem outros dados do amplificador que é importante que você leve em consideração na hora da compra. Um dos dados dele, por exemplo, é a eficiência, o quanto ele converte de energia. Então, ou seja, o amplificador ele vai receber energia, seja da bateria ou da tomada, vai receber o sinal musical e vai amplificar esse sinal recebendo essa energia. A forma como ele converte isso o torna mais ou menos eficiente, tá? Então, para isso, para essa definição, existem as classes dos amplificadores. Os amplificadores eles podem ter diversas classes, seja classe A, classe B, classe AB, classe D, também conhecido como digital, que na verdade não é exatamente a classe digital. O que eu poderia te dizer é que essas classes de amplificadores, eles mudam o comportamento de como o amplificador converte energia. Por exemplo, um classe AB, como o Rafa está perguntando aqui, é um amplificador que ele preza demais pela linearidade do sinal, pela musicalidade, mas a conversão dele não é tão eficiente assim. Então, ou seja, ele tende a ser aí de 60%, vai lá, no máximo 70%, eu acho que nem tanto, eficiente. Então ele recebe uma quantidade de energia, perde parte dela para converter e depois ele coloca a potência ali na saída dele, que ele tende a ter uma qualidade muito maior. Os amplificadores classe D, que também conhece como classe digital, não é exatamente digital, mas ele é conhecido como um amplificador digital, ele tem uma conversão muito mais eficiente, alguns deles chegam a 90%, 95% de eficiência, mas em contrapartida, alguns deles degradam um pouco do sinal musical, principalmente em alta frequência, tá?
A tecnologia já evoluiu bastante, muitos amplificadores já estão com qualidade absurda, mas o foco é primordialmente na eficiência. Então, eles tendem a ser mais eficientes e alteram um pouquinho do sinal. Então, eu diria que os classe AB tendem a ser melhor para voz e alta frequência e os classe D tendem a ser melhor para baixa frequência, o grave, tá? Mas, respondendo ao Rafa, eu acredito no sumiço desses amplificadores e não é uma forma global, ainda existe bastante para venda, mas eu acredito que é em função das eficiências, tá? A maioria dos amplificadores classe AB tende a ser bem mais pesado, mais robusto, mais parrudo, para entregar basicamente a mesma potência que o amplificador classe D com menos peso tenderia a entregar. E além do custo, o amplificador AB ele não é tão eficiente e tende a custar um pouco mais caro. Então eu acredito que em função de comércio, da evolução do classe D, o quanto eles melhoraram, que fez com que os ABs começassem a sumir aí do nosso mercado. Bem, essa próxima pergunta aqui então veio aqui do mini paredão Megatron. Como fica a aplicação de potência em falantes em série? Genial, é importante que você entenda que é o seguinte, ó, a potência ela vem ali da lei de Ohm, né? Então a potência é o único dado que você tem que medir outras duas variáveis e calcular para chegar na potência. Para isso, você pode usar a tensão e a corrente, tá? Então, para você chegar na potência que você vai aplicar no alto-falante, você leva em consideração a tensão e a corrente. O que acontece é que, na variação dessa tensão e dessa corrente, você também pode ter a resistência, né? A lei de Ohm é baseada em 4 variáveis, que é a potência, a corrente, como eu falei agora, que algumas pessoas conhecem como amperagem, a tensão, que algumas pessoas conhecem como voltagem, e agora eu falo então da resistência. Então essas 4 variáveis que, relacionadas entre elas, a gente consegue definir, por exemplo, a potência. No caso da resistência, ela está, de uma certa forma, associada à corrente do sistema. E como eu falei para você agora, a voltagem e a amperagem, que multiplicada entre elas, chega na potência. Mas essa variação da resistência é quem mostra para a gente o quanto de corrente iria para o sistema. Então, por exemplo, o meu amplificador ele vai tender a ter uma tensão lá na saída dele e dependendo dessa resistência, que na verdade é impedância, tá? A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o tema, você consegue definir a corrente que sai daquele amplificador. Então, quando essa resistência, né, na saída do amplificador, essa impedância está alta, a corrente tende a ficar mais baixa. Então, por exemplo, se eu estou com 2 alto-falantes de 4 ohms ligados em paralelo, que resulta em 2 ohms, a gente tem uma corrente X, por exemplo. Se eu ligo em série, essa corrente cai muito. Então, agora eu tenho que aumentar a tensão para que eu suba a corrente e a gente chegue na mesma potência. Então, resumindo, o que você perguntou para mim aqui é que a aplicação de potência é igual, tanto o alto-falante em série ou em paralelo. O que muda é que quando o falante está em série, a corrente é menor. Então você precisa subir um pouco mais a tensão para que a resultante seja igual de quando ele está em paralelo, tá? Eu sei que é um assunto um pouquinho complexo, mas se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai te ajudar a responder. Bem, então vou aproveitar essa próxima pergunta aqui para responder o Wagner G. Freitas, que ele diz assim, tem algum curso seu completo para aprender tudo, iniciante ao avançado, voltado ao PA? Gênio, eu não tenho um curso específico para o mercado do PA, porque aqui no Projeto Estudo Áudio a gente entende que som é som, áudio é áudio. Como mais de 70% do meu público vem do mercado de som automotivo, os nossos treinamentos têm uma pegada de som automotivo, porque a gente usa muitos dos equipamentos desse mercado e a gente também fala da bateria, tá? Mas o conhecimento que tem ali dentro dos treinamentos serve para qualquer mercado que você for trabalhar. A gente está abrindo novas inscrições de treinamentos ainda essa semana que você está vendo esse vídeo e a gente também vai abordar os equipamentos no mercado do som do PA. Então, eu costumo dizer que o conhecimento que está ali dentro vai servir para qualquer aplicação que você deseja utilizar. Eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai clicar, se as inscrições já estiverem abertas, você já pode garantir sua vaga do treinamento 100% online, que você pode assistir aí no conforto da sua casa, para a gente falar sobre elétrica e alinhamento do sistema de som, e o curso fala sobre o sistema de som automotivo pelos motivos que eu falei agora há pouco, mas ele serve para qualquer mercado que você queira trabalhar. Eu te falo que não é exatamente um curso de iniciante, é importante que você já entenda um pouquinho do som para fazer esse treinamento, eu tento também aprofundar um pouquinho mais nas informações que estão ali dentro, mas fica tranquilo que a gente tenta falar de um jeito bem mais simples para que qualquer pessoa possa absorver todo o conteúdo que está ali dentro. Então, se você tem interesse, clica no link que está aí embaixo, que ou você vai ser direcionado já para a inscrição do treinamento, ou você vai entrar para uma lista de espera para a gente comunicar assim que a gente abrir as inscrições. Então vamos lá para a nossa última pergunta, que vem do Ricardo Cavalcante 010.
RMS ou SPL? Ricardo, eu te falo que essa tua pergunta merecia um vídeo completo aqui no YouTube para a gente explicar com muito mais detalhe. Mas não é de hoje que o mercado vem consumindo apenas a potência RMS do alto-falante. Está preocupado com os números altíssimos para que possa utilizar nos sistemas. Mas eu te falo que já de muito tempo já se fala em SPL, ou seja, a eficiência, porque você precisaria de menos energia para ter o resultado de pressão sonora lá na saída. Mas eu quero aproveitar a sua pergunta para dizer que a gente está vendo nas redes sociais uma busca desenfreada por aplicação de potência, a galera postando ali na internet as tensões mais altas, né, nos multímetros para dizer que está aplicando muita potência, mas o pessoal está esquecendo da eficiência, da conversão de energia. O que eu posso te dizer é que aplicar potência em excesso no alto-falante faz com que ele esquente muito. Quando o alto-falante esquenta, ele sobe a impedância. Subindo a impedância, ele consome menos corrente do amplificador. Isso faz com que ele acabe falando menos. Isso é chamado de compressão de potência. Então, essa busca desenfreada de aplicação de potência, excesso de RMS, faz com que o alto-falante esquente muito e, no meu ponto de vista, isso não é eficiente. Eu sei que eu tenho um papel expressivo nessa opinião que muita gente tem falando, porque a gente fala muito aqui nos treinamentos sobre a variação da impedância do falante e aí você acaba aplicando mais tensão para poder ter mais potência aplicada. Mas eu já te falo que isso faz o falante esquentar. Então, cuida nesse excesso de potência, porque eu te falo que a eficiência é muito mais interessante, porque você gasta menos energia e tende a ter mais SPL. Bem, gente, eu sei que eu já me prolonguei muito nesse vídeo, ele ficou até longo, mas são perguntas que eu acho que é interessante a gente trazer de um jeito com mais calma para vocês. Algumas delas, como essa última, mereciam um vídeo mais completo. Mas eu te peço o seguinte, então, não deixa de me acompanhar. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque a gente quer tentar solucionar o máximo possível aí as dúvidas que você tem, para a gente ver evoluir esse mercado que a gente tanto gosta. Obrigado por ter estado comigo até agora. Se ainda não me segue, por favor, não deixa de seguir. Dá o teu curtida aí que nos ajuda a incentivar a continuar fazendo esse trabalho aqui. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois. Valeu, gente!